Oi, gente. Boa tarde. Entrei adiantada aqui. Vou esperar a Mônica. Hoje temos uma convidada. Enquanto isso, eu vou colocar o nome da nossa live. Eita, peraí. Meu Deus. Vamos lá. Na verdade, eu vou esperar as meninas chegarem, que eu quero ter... Oi, Paula. Oi, Diana, já chegou. Deixa eu chamar a Diana. Né? Agora vamos esperar a Mônica. Olivia e Bebel, a gente não tem certeza se elas vêm hoje. Olivia, enfim, teve um probleminha e Bebel tá presa numa reunião. Vamos ver se ela consegue chegar. Quem mais tá aqui? Diana, eu já te chamei, tá? Depois você me diz se você recebeu ou não, se você tá conseguindo entrar. Eu acho às vezes tão estranho isso aqui que a gente fica falando sozinha. Quando não tem ninguém, a gente não sabe se estão ouvindo, se não estão ouvindo. Mas enfim, vamos aguardar aqui. Ah, olá! Tudo bem? Tudo bom? Você tá onde, Diana? Você não tá no Brasil, não é isso? Não, estou em Portugal. Eu tava aí há uma semana atrás, ou duas. Ah, é? É, Veio vim, passear? vim passear, tirei uns diazinhos, tanto que eu nem participei de duas lives da base. E aí eu tava por aí. Mas Amo. você veio para Lisboa? Na verdade, eu fiquei 2 diazinhos só, que meu voo era daí, aí eu aproveitei para ficar umas 2 noites. Eu tenho muitos amigos aí, eles estavam aí, aí eu aproveitei. Tá frio, né, já aqui. Tava bem frio. Agora vamos esperar a Mônica. Bebel, eu não tenho certeza se vem ou não, mas enquanto isso, eu tô aqui pensando no, né, a gente sempre bota um nome para live, ela sempre vem com um nome. Só que hoje, como a gente vai falar de um objetivo, ó, a Mônica chegou. Pedir a ajuda dos universitários para a Mônica. Bebel também tá aqui. Bebel, vou te chamar. Pronto, chamei as duas. Vamos ver agora. Ó, vou ter que botar um filtro Pronto. hoje, hein? Tô Tudo bom? fantástica. Meninas, antes da gente apresentar tudo e todas, eu estou com uma dúvida em relação ao nome da live. Vocês me ajudam? Ajudo. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, mas eu ajudo. Não, eu tô com ela aqui aberto, né? Mas é porque, né, fala assim, quais são as nossas intenções com o nosso trabalho? Hoje, acho que hoje a gente vai falar, né, do macro. Mas aí, ou eu pensei em colocar o bom divórcio, o que é o bom divórcio. Eu queria sobre o nosso produto, sobre as nossas intenções, queria a ajuda de vocês. Olha só, deixa primeiro que tudo, assim, trazer a importância da Diana estar aqui com a gente hoje, né? Uhum. Eu ia dar Porque a Diana é nossa parceira de muito tempo, assim, de muito carinho afetivo e profissional, né? E a Diana inspira muito, ela tem 2 livros, né?
2 não, tem 4 livros. 3. 3. Né? E eu estou com 2 aqui, o outro é sobre uma adolescente, que eu não estou com ele aqui na mão, mas a Diana, ela trouxe, junto com toda a nossa lente em relação a formas de lidar com as famílias e com os casais no caminho do bom divórcio, a Diana traz assim uma sabedoria em relação aos casamentos. Eu acho que não é nem em relação ao divórcio só, né? Eu fui reler o meu livro, que, graças a Deus, está todo riscado, então me facilitou porque eu consegui ler, e assim, é desde o comecinho, né? Então, em cima disso, a gente juntou o útil ao agradável, porque nós estamos lançando um produto que são vídeos, e aí eu vou situar você, Diana, são vídeos para pessoas que não têm acesso aos nossos consultórios e que não têm, ou por questões financeiras, ou por questões de tempo, ou até por questões de desconhecimento, a necessidade de entender o que acontece no processo do divórcio e num pós-divórcio. Então, nós gravamos 4 aulas, cada uma de nós em torno de 20 minutos, e a primeira aula a gente está oferecendo gratuitamente. Então, junto com você, a gente também está reforçando esse lançamento, que quem tiver interesse de participar de um webinário na segunda-feira, às 7h30 para poder ter acesso gratuito, quer dizer, comentar esse produto, tem que se inscrever na link lá que está na nossa bio para receber esse primeiro módulo e poder debater também. Então, hoje, além de tudo que você pode colaborar com a gente, é também um esquenta, né? E você, como especialista nesse assunto, vai ser a nossa supervisora desse esquenta. Especialista inspiradora, né? Porque um dos livros dela tem esse título, O Bom Divórcio. Exatamente, O Bom Divórcio, é esse aqui. O Manual do Bom Divórcio, né? Então, eu queria ouvir você, assim, se você acha, fazendo uma provocação, que se existe um bom divórcio. Se um divórcio pode ser bom. Olha, eu nem sei se é assim, bom em que sentido, né, Mônica? Ele pode ser bom em alguns sentidos, eu acho, assim, né, de recomeços e de consertar o que não estava funcionando. Mas, assim, pensando assim, o que eu considero um bom divórcio, eu acho que seria o divórcio que você sofre o necessário, sabe? Eu acho que o divórcio ele é carregado de muito sofrimento, é inerente, né, às rupturas da vida, ao crescimento, ao que a gente vai deixando para trás. Mas o que eu acho mais importante, assim, para um bom divórcio, o que seria, assim, na minha opinião, um bom divórcio é o que você sofre o necessário, sabe? Você não sofre além do necessário. Você não traz para aquela situação que já é difícil por si só, né? Desestruturadora por si só. Isso mesmo, assim, ela te desconstrói, né? E você não traz para esse processo que é demorado, que é duro, que é sofrido, que é um processo de muita descoberta também, assim, das suas capacidades de ir lidando e enfrentando com tudo que vai acontecendo, que é sempre uma surpresa. A gente não tem um caminho certo a ser trilhado, a gente vai oferecendo muitas oportunidades e tudo, mas, de qualquer maneira, você vai fazendo escolhas e nem sempre você está preparado para fazer as melhores escolhas. Então, assim, no final de tudo, ou no início de tudo, assim, o que eu desejaria é que as pessoas escolhessem sofrer só o que tem que ser sofrido, assim, o que não dá para escapar. Porque o que eu percebo, assim, na minha prática é que as pessoas vão se aprisionando. Eu até no segundo livro, que nem é o do Bom Divórcio, é o segundo,
que é sobre os ex e os filhos, né? Eu cito um livro que teoricamente é um livro infantil, chamado Presos, do Oliver Jeffers, que é um escritor que eu adoro, ele tem vários livros, enfim, ele também é ilustrador, que chama Presos. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Presos. Não. É a história de um menininho que está soltando pipa e a pipa dele fica presa na árvore. E aí ele joga o tênis na árvore. E aí o tênis fica preso. E aí ele joga o outro tênis. E o outro tênis fica preso. E aí ele começa a jogar tudo na árvore. E as páginas vão passando, a árvore vai ficando cheia de coisa. Ele vai pegando qualquer coisa que ele encontra e joga na árvore. Chega uma hora que a situação está caótica e chega o corpo de bombeiros e entrega uma escada para ele. E ele pega a escada e joga a escada na árvore. E aí você vai entendendo que ele não consegue mais sair. Ele nem lembra mais por que ele está ali. A árvore está completamente abarrotada de coisas que, se a gente for fazer uma analogia, são os problemas que a gente vai incorporando aquele problema original, que era, teoricamente, resolver aquela relação. E as pessoas tendem a ir trazendo mais e mais e mais conflito, sabe? E eu vejo e aí, quando você traz as soluções, que é o nosso papel, né? É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente se preparou para fazer, é a nossa especialidade, muitas vezes eu vejo uma falta de recursos para fazer bom uso, né? Do material que a gente produz, da nossa fala, da nossa escuta, da nossa orientação. Porque as pessoas já vivem, na verdade, aquele problema se transforma numa existência. E aí você fica apegado àquilo, sabe? Você já nem sabe muito bem o que está acontecendo, por que você está ali, por que a coisa desandou todo, que assim, assim, a escalada, né? Do que é o conflito, do que é a dor, do que é o sofrimento. Então, assim, eu acho que ela tem um nível que ela é um nível que a gente não consegue escapar dele, que ele é necessário, inclusive, porque não tem como você viver uma situação dessa plenamente, feliz e contente, sem que isso te abale emocionalmente. Então, tem a tua carga ali, que você já entra nesse contexto sabendo que você vai ter que dar conta dela, mas o que eu vejo é que isso se potencializa demais por um monte de outras questões que poderiam ser evitadas. E isso é um fator de angústia assim, no meu dia a dia, no meu trabalho, na fala, na própria relação com o cliente, que às vezes você vê que a coisa está desandando. Outro dia eu fiz um divórcio que o cliente ficou muito chateado porque a gente conseguiu, eu e Samantha Pelágio, minha super parceira também, a gente conseguiu resolver aquela situação com outro advogado, a coisa foi fluindo bem e foi rápido. E ele falou, eu não entendi por que vocês foram tão rápidas. E ele ficou muito mal com isso, assim. Ele não estava pronto para o desfecho, para o final, né? Mas, assim, acabou que as questões práticas elas foram evoluindo de uma forma muito natural entre os profissionais. E o cliente não estava pronto, ele não, de jeito, assim, ele ficou muito mal. E ele falou, eu não entendi por que vocês estão com tanta pressa. Nossa, você está trazendo uma porção de coisas que eu estava pensando enquanto eu estava te ouvindo, e o quanto que é importante a gente trazer esse ingrediente, que é o tempo de cada um. Exatamente. E quando monta-se uma equipe, e num processo de divórcio, os advogados entram para ajudar, assim como outros profissionais forem necessários, o quanto que é importante a gente levar em conta o tempo das pessoas, né? Porque tem um momento do seu livro que você fala que aquele que consegue entender primeiro, eu não vou saber exatamente a forma como você disse, mas assim como eu absorvi, aquele que toma a decisão primeiro tem um ônus, muito embora o outro também participou e está igualmente incômodo para ele aquela situação. Mas sempre tem um que, por questões próprias, consegue tomar aquela decisão e colocar na mesa aquele desconforto. Então, voltando à história do menininho, né? Talvez para você não começar a jogar tudo para a árvore, você ver dentro daquele inventário do tempo que passou
o que que você construiu, o que que você tem, né? O que que você pode reconhecer de valor no seu legado como pais e como ex-casal. Tem um legado, tem um tempo que durou, que foi válido. Você fala, tem uma frase sua logo no início, que você diz assim, vou até ler. Por que nos casamos afinal? Porque há essa necessidade universal e recorrente de um ser humano se juntar a outro e a viver a vida juntos até que a morte nos separe? Interrogação. Isso é uma crença? Isso é uma coisa necessária? Ou isso é uma construção que a gente fez por algum motivo histórico e que a gente ficou aprisionado nela? E que se a gente não consegue continuar juntos até que a morte nos separe, a gente se sente falhando e fracassando socialmente. Então, eu acho que quando você fala o bom divórcio, é a boa coragem de poder olhar e dizer foi válido, muito obrigado, conseguimos construir isso, mas chegamos até aqui. A gente não está mais se fazendo bem, a gente não está mais se sentindo bem um com o outro. Eu sou grata a você, eu sei que você é grato a mim, né? Esse momento é que eu acho que... Eu acho esse momento, Mônica, um pouco assim, um ideal que a gente não vê como sendo possível na grande maioria dos casos. Primeiro porque tem essa tomada de decisão. Assim. Depois eu quero falar sobre assim, eu acho que o bom divórcio ele não pode ser desperdiçado, entendeu? Assim, um bom divórcio ele tem que ser aproveitado, porque é muito aprendizado, é muito autoconhecimento que você pode adquirir num processo tão devastador como esse, né? Então, assim, ele te propicia, né? É como se acontecesse uma ruína, né? Ele propicia uma reconstrução. E você tem muito aprendizado, assim, por que você escolheu aquela pessoa? Por que aquela história chegou num momento que ela já não fazia mais sentido? O que você quer para o seu futuro? Você tem que ter uma visão de futuro, você tem que entender. Às vezes, assim, o casamento normalmente ele pressupõe umas renúncias, assim, coisas que você, durante o seu casamento, você fala assim, bom, mas se eu não estivesse nessa situação, o que eu estaria vivendo hoje? Né? Ir atrás de outras questões que ficaram, de certa forma, postas de lado, porque você está vivendo ali uma relação que você escolheu, enfim, e que não comporta, né, outros sonhos, outras liberdades ou outras potências que você poderia ter. Então, assim, é um processo que pode ser e deve ser encarado, né? Assim, mas a gente fala de uma sociedade mais bem evoluída, assim, mais tratando desse tema, que eu acho tão importante esse trabalho de vocês, que vocês estão aí incansáveis falando sobre isso, porque a gente precisa realmente amadurecer as pessoas com informação, com notícia, de que, cara, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Isso, a gente não busca isso quando você casa, você não casa pensando em se separar, mas o casamento ele é uma parte da sua vida, né? Assim, ele é uma construção, assim como outras questões, o próprio trabalho, enfim, outras questões que você se dedica, ela vai indo no dia a dia, ela vai se perdurando ou não no tempo, ela vai fazendo sentido ou deixando de fazer sentido. E é tudo muito complexo, assim. O que eu acho é que quando você fala que, não, mas a gente tem que honrar aquela situação e tem que olhar para aquilo e ver a parte boa, e não é só... você não tem que ter um olhar só negativo para aquela situação que você está vivendo, assim, que eu concordo plenamente, acaba que não é isso que eu vejo, assim, não são essas pessoas que eu lido quando eu estou trabalhando com elas. Elas não estão nem dispostas, na maioria das vezes, a fazerem esse olhar, sabe? Porque o momento é de recolher os cacos, o momento é de criar umas versões estranhas, assim, uma versão que coloque ela numa situação muito boa, né? Assim, diante daquele contexto, assim, eu fiz tudo, assim, elas não entendem que elas chegaram juntas ao fim da linha, né?
que aquela decisão, por mais que ela tenha sido tomada por né, alguém tem que tomar essa decisão de falar, olha, não dá mais, o outro tem participação nessa tomada de decisão. Então, assim, quando a gente bota essa teoria num contexto de realidade, acaba que você vai lidando ali com o que dá para você lidar, assim, puxando o fio de um emaranhado que está assim, muito, muito triste, sabe? Assim, muito sofrido, muito... É claro que eu estou falando, não estou falando de todos os casos, estou falando da grande maioria dos casos, sabe? Esse despreparo para esse fim, que é um pouco o que você falou no início do livro. Assim, quando eu comecei a escrever o primeiro manual, eu percebia que existia um despreparo para o começo. Né? Assim, o que é um casamento? Como é que a gente vai encarar essas mudanças, essas transformações e como é que a gente vai um dia terminar essa história se ela não for para sempre? Porque pode não ser, né? É diferente de uma amizade. Uhum. Pois é, mas eu vou te dar a palavra, porque eu estou aqui num bate-bola, num ping-pong aqui com a Diana e vou abrir para vocês também. Estou cuidando de vocês duas. Mas, assim, na hora que você traz isso, a ideia que vem, você falou a coisa da mudança do trabalho, é que, assim, biologicamente, historicamente, a gente vive muito mais tempo. Então, eu já escutei uma pesquisa de que as pessoas vão mudar de atividades profissionais ao longo da vida. Você não vai nascer engenheiro e vai morrer engenheiro. Pode ser que ao longo desse processo você acabe escritor ou acabe qualquer outra coisa, sabe? Professor de educação física, que sei eu, entendeu? Então, o que eu estou trazendo, quando eu falo da importância da gente trazer nas nossas lentes, que eu concordo com você, as pessoas não têm essa visão, têm uma visão de fracasso. Mas eu queria trazer uma visão de transição de momento de vida, onde aquela parceria, por algum motivo, não faz mais sentido. E que eu não sou obrigado a permanecer naquela parceria até que a morte nos separe. E se eu conseguir enfrentar isso reconhecendo e valorizando o meu parceiro, mesmo que eu sei que é doloroso, muitas vezes para aquele que não teve aquela visão, eu consigo entrar, e aí se os advogados tiverem essa lente, numa mudança de fase, que como qualquer mudança de fase, pensei agora a adolescência, às vezes é cheio de espinha, a voz fica ruim, mas eu entro num outro lugar. Então, que eu acho mais grave do que não conseguir olhar que o casamento ficou disfuncional é você ficar até que a morte nos separe num casamento disfuncional, num casamento de faz de conta, num casamento que não tem lealdade. Então, era nesse sentido que eu acho que um divórcio pode ser bom, pode ser saudável, quando, na verdade, aquela relação já fechou um ciclo. Quer falar, Paty? Quero. É que eu também ouvi tanta coisa e eu fui anotando aqui. Eu vou começar talvez pelo fim, pela última coisa que vocês estavam falando, né? Vocês conhecem a Diana mais que eu. A Diana já esteve aqui com a gente, mas ouvindo você, Diana, falando, né, do seu livro e do Bom Divórcio e trazendo para cá, eu fiz uma analogia, foi brotando na minha cabeça como se o seu livro e o que a gente também está trazendo, né, para as pessoas desse curso e desse primeiro módulo sobre o início de um bom divórcio, como se fazer isso, né, de alguma forma, minimamente, como se você fosse construir uma casa. Aí você vai construir uma casa, você precisa de uma planta, né? Tá, você teve uma ideia, eu quero fazer isso, e agora? Como é que eu vou? Aí você contrata, deveria, né? Um arquiteto, se você puder, um engenheiro, um mestre de obras, e mesmo assim vão ter problemas que vão precisar de você, mas você minimamente, na hora que você for pensar em fazer um divórcio, você entender que você precisa ter um objetivo, entender aonde você quer chegar, quais são as pessoas que vão poder te ajudar nesse processo.
eu acho que talvez você consiga chegar. Eu não sei como é que você colocou, né, do bom divórcio, mas com menos danos, né? Porque quando se você, né, quem já fez construção aqui ou tentou fazer qualquer mini obra na sua casa sem a ajuda de um profissional, você consegue. Mas no meio do caminho dá Mas vocês muito. sabem, desculpa te interromper, eu até queria ouvir a Mônica sobre isso, assim, e vocês todas, né? Mas assim, eu acho muito curioso que hoje em dia vários clientes chegam até mim por conta dos livros, né? Uhum. Então as pessoas falam assim, nossa, eu li o livro, que é maravilhoso, amei, assim, as pessoas realmente o livro faz bem para elas. Mas ato contínuo, qualquer demanda que eu faça, olha, então vamos ceder esse dia, vamos pagar essa pensão, vamos organizar isso. Ah, não. Mesmo assim, né? Então, eu tinha no início, porque esse livro eu fiz, era como se fosse uma cartilha, né? O cliente vai ler, ele vai se informar, ele vai entender, ele vai perceber o que processo é esse que ele está passando. Ele está acolhido, é difícil, né? Assim, só a gente sabe como é difícil e também só a gente sabe. Quer dizer, só a gente sabe, assim, a gente sabe que é difícil e a gente sabe também do que ele se livra quando ele faz um bom divórcio, o que é a vida numa batalha judicial, assim, essa tristeza que é uma briga e um conflito judicial, assim. Os clientes que passam por um processo e constroem um divórcio, eles não têm a certeza que os advogados têm. Eles às vezes pensam, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse aceitado aquilo? Eles têm uma dúvida porque eles não sabem que eles deixaram de enfrentar aquele conflito e eles não sabem o que a gente sabe, que aquele deixar de enfrentar aquele conflito foi o melhor negócio que ele fez. Só que isso é uma certeza minha, entende? Eu, às vezes, fico muito mais feliz do que o meu cliente, muito mais. O cliente está na dúvida. Ai, será que eu devia ter aceitado? E eu, particularmente, falo, gente, que bom que... Mas ele não tem a satisfação plena. A não ser que ele já tenha vivido um divórcio antes, horroroso. E aí ele já sabe que no segundo, poxa, não passei por nada daquilo. A não ser que ele tenha essa experiência pregressa, ele pode se sentir frustrado. Porque ele não sabe do que ele se livrou. Ele não tem a noção do que é uma vida... dentro de um assim, essa escalada do conflito, essa árvore pesada, essa coisa que depois qualquer solução que se apresente já não faz mais sentido, porque a tua vida vira, de certa forma, aquele conflito, aquelas versões e aquela história que você contou para todo mundo, e você já está se vendo e sendo visto como aquela pessoa ou que lutou, ou que sofreu, ou que está sendo injustiçada. E aí isso acaba preenchendo muito, sabe? Então, o que eu acho que a gente precisa entender também que esse despreparo ele também é para o que a gente oferece, entende? Como se não fosse. Eu acho que assim, a satisfação pessoal nossa, às vezes, é muito maior do que o resultado do trabalho que a gente conseguiu conquistar todo mundo junto, sabe? Eu acho que nesse caso, Diana, eu acho que tem uma questão da gente trabalhar a percepção do cliente, né? Porque é a percepção para o que não aconteceu, para o que deixou de acontecer, né? Então, eu percebo muito isso em outras questões. Quando você age preventivamente, você evita que coisas aconteçam. Então, quando você evita que coisas aconteçam e elas não acontecem, poxa vida, não aconteceu, me preveni à toa, né? Ou coisas do gênero. Não, você não se preveniu à toa. Eu trabalho, por exemplo, uma das coisas da área financeira é você trabalhar com seguro. Para que seguro acontece? Para você evitar uma coisa que a probabilidade dela acontecer é muito pequena, mas se ela acontecer, os danos são catastróficos. Uhum. Né? Então você tem que trabalhar exatamente essa compreensão de o que acontecer ou não acontecer, qual é a consequência. Então essa percepção do cliente é que tem que ficar clara. Que olha, não vai acontecer, mas o não acontecer é o teu ganho. Mas aí, como o cliente ele tá cheio de razão nessa questão dessas versões, sabe? Ele sempre acha que um juiz teria dado razão a ele. Ele acha que a fala dele precisa ser
de alguma forma, colocada no mundo, né? Assim, as pessoas precisam saber que ele, sabe, assim, ele quer esse reconhecimento é um acalanto, sabe? Para Óbvio de tudo que uma ele tem. situação tão injusta, para uma rejeição tão grande, ou por uma decisão que compromete tantas pessoas, e que você estava empenhado, e que você estava ali, você estava dando sua vida por aquilo. Então, essa mágoa, esse desconforto que isso causa, às vezes você precisa dessa plateia, você precisa que as pessoas falem, né? Assim, é como se isso diminuísse a sua responsabilidade, ou a sua culpa, ou a sua participação naquela situação toda que você está enfrentando. E é um pouco diferente. Eu entendo, assim, essa comparação com o seguro é muito boa, mas o seguro é mais fácil da gente... Verdade, né? Mas te dá uma ideia de percepção. É necessária a percepção do risco que você está correndo. Pois é. Só que nesse caso, acho que as pessoas querem serem reconhecidas, elas querem outra coisa, assim, sabe? Ainda que isso vá gerar mais sofrimento, ainda que elas gastem mais dinheiro, ainda que demore mais tempo, elas às vezes precisam sabe, precisa de alguém dizendo você estava certo e fulano estava errado. Pois sabe? é, aí é que eu quero pegar esse gancho. Eu estava ouvindo isso e eu acho que assim a grande mudança, e acho que essa guinada que os advogados estão dando e que vai ao encontro de uma visão dentro da terapia de família, da responsabilidade de cada um pelo seu processo, e que você traz um ranço que ainda é muito forte, de que eu quero que alguém diga que eu estou certo, né? É que a gente, não tendo essa visão de que eu sou responsável por uma parcela do que me acontece e eu tenho protagonismo, eu tendo a entrar num lugar de vítima. E se eu me olho como vítima, alguém vai validar essa vitimização minha e vai me dar razão. O grande desafio, e eu sinto que na terapia também as pessoas querem que eu funcione um pouco como juiz. Mas você não acha que eu estou certa? Mas você não acha que ele... E o grande pulo do gato é quando eu consigo que o casal perceba que está nele a solução, não está na minha lente, não está no que o juiz vai dizer, porque muitas vezes o juiz diz alguma coisa, decide alguma coisa e aquilo não se instala. E o casal continua, apesar de ter tido, sei lá, uma guarda compartilhada ou alguma outra coisa em termos de pensão, continua brigando da mesma maneira. Então, assim, ganha, mas não leva, como a gente costuma falar, porque o processo vem externo. Mas isso é difícil, sabe? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um esforço muito grande de mudança de lente. E fico feliz da gente estar juntas nesse projeto, porque é um grão de areia no deserto. Porque a cultura ainda é... tá vendo? O juiz me deu razão. Tá vendo? Eu ganhei essa causa. Tá vendo? Eu sei. Ainda e é muito difícil isso que eu estou falando. Quando existe essa leitura, quando eu percebo que a leitura dos livros traz esse conforto, mas mesmo assim, é como se nunca tivesse lido o livro, a atitude, ele não transforma, entende? Assim, ele dá recursos, ele é um caminho, assim, é esse trabalho de formiguinha, assim. Ele tem o seu papel. Eu percebo que ele é um papel importante no processo. Mas ainda assim, a gente esbarra com essas limitações que são sociais, que são culturais, que são estruturais e que são da própria falta de recurso interno mesmo, para quando a situação se apresenta, você conseguir ter a sabedoria, ou pelo menos respirar fundo e saber que você deve, né, ainda que você não queira, tomar decisões mais acertadas, com menos emoção, um pouco mais de reflexão sobre tudo isso, sabe? Então, e o que eu acho... E assim, e fora que existe uma ilusão, né, de que você vai encontrar no sistema judiciário esse conforto, que o juiz vai dar razão a alguém.
que vai existir. Isso não, isso é uma grande ilusão, né? O juiz, na hora da audiência, que é assim, é algo a ser evitado, as pessoas devem evitar estarem em juízo numa audiência. É muito ruim, é muito ruim, é uma situação muito horrorosa para todo mundo que está ali. O juiz está fazendo a 10ª do dia, né? Então, assim, ele de fato não está muito preocupado com o que está acontecendo ali. Mas eu digo assim, para os advogados, para os clientes, para estar um sentado desse lado da mesa, o outro do outro lado da mesa, pela história que eles viveram e o fato deles terminarem ali naquela situação ou se perceberem ali naquele contexto, assim, é tudo muito triste, sabe? É um processo que eu acho que, assim, o que eu gostaria também nessa evolução social que a gente sonha, o processo tinha que mudar, sabe? Em vara de família tinha que ser tudo diferente, tinha que ser tudo diferente. A mesa tinha que ser redonda, sabe? Mas o que eu queria trazer também, assim, porque é uma preocupação que eu tenho, é que se a gente consegue mudar essa lente do que é um processo de divórcio e do que é a responsabilidade de cada parte e que aquilo depende do casal, a gente vai mudar também, acredito eu, a qualidade dos casamentos. Porque acontece muitas vezes que na hora que o casal chega nesse limite, que vê que está ali na beira do precipício e que começa a assumir a sua responsabilidade no processo, eu já vi isso muitas vezes numa terapia de casal / terapia de divórcio, ele percebe que, assim, que de alguma maneira aquele casamento não era aquela expectativa toda que ele tinha, mas que a responsabilidade dele de chegar naquele lugar pode ser diferente. Então, eu acho que tudo isso que a gente está remexendo, é claro que a gente está cuidando daqueles que estão vivendo um processo de separação e tentando que aquilo preserve a relação com os filhos e a relação da parentalidade, mas eu acho que a gente está trazendo elementos e habilidades para os casais que estão se casando, que estão começando também uma vida a dois e que podem fazer diferente das outras gerações que casaram com uma visão muito linear do que é o casamento, menos sistêmica do que é o casamento. Então, eu acho que a gente atira no que a gente vê, mas a gente agrega o que a gente não vê, que são as novas gerações e os próprios filhos que vão aprender com o processo dos pais uma forma de criar relações conjugais e de parceria na vida que é tão visceral para a nossa humanidade e para a nossa vulnerabilidade e poder ter outra qualidade de relação nas suas escolhas afetivas. Fala, Paty. Posso falar um negocinho diante do que vocês estão falando, que vocês estão, né, bastante nesse lado, né, do direito, do divórcio, aí eu vou para o lado do indivíduo, né, da questão, enfim, pessoal, emocional, do se cuidar, porque, por exemplo, não sei se a Diana vai concordar comigo, é muito comum no processo de separação ter aquela pessoa que vai se separando, se separa, e aqui, depois que separa, que ela vai se separando. Então, elas nunca chegam juntas no mesmo lugar. Quando uma chega no lugar de decidir a separação, a outra ainda vai começar o processo de separação. Então, eu acho que é por isso que tem muito conflito, porque elas não estão no mesmo lugar. Aí, trazendo isso que a Mônica sempre fala, do protagonismo, né? De ver que não tem vilão e mocinha, né? Mocinha e vilão, nessa situação, que cada um é 50-50, os dois têm responsabilidade por aquilo que está acontecendo. É isso que, enfim, eu tento mostrar e trazer, tanto dentro de um casamento ou de um processo de divórcio, dessa questão de você assumir as suas responsabilidades, que quando você pega para você e para, né, de sair desse lugar de vítima ou do algoz, né? Todo mundo está sofrendo na situação, e ter essa clareza, quando o indivíduo consegue ter essa clareza emocional dessa situação, eu acho
que consegue também ir mais fácil para esse lugar que a gente está tentando e buscando trazer para a sociedade. Então, eu acredito muito também nesse de um processo individual, né, pessoal, da pessoa de assumir suas responsabilidades, olhar e parar de, enfim, julgar o outro, tá sempre culpando o outro, e se colocar também nesse lugar, que não é fácil, né? E eu acho que assim, tem uma questão também da expectativa que a gente tem em relação ao outro, que assim, ter expectativa em relação ao outro é uma coisa bem natural, né? Assim, a gente lida com isso o tempo todo. Mas as expectativas acerca de nós mesmos, esse olhar que a gente tem, essa capacidade de olhar o outro e julgar, ele não é proporcional à forma como a gente se olha e se julga, sabe? Então, assim, o que eu percebo, o que eu acho também é assim, a gente espera que as pessoas tenham maturidade ou que saibam em determinadas situações olhar para aquela história, ver aquilo de uma forma positiva e tal. Essa expectativa em relação ao outro, ela precisa estar alinhada com assim, com uma certa humildade do tipo assim, será que eu seria capaz de tomar uma decisão boa num contexto desse? Assim, porque eu espero que o outro tome essa decisão, né? Assim, eu espero que ele faça da melhor maneira possível. Mas será que eu estou tentando também fazer isso da minha melhor maneira possível? Porque vocês não acham que as pessoas perdem muito tempo diante da conduta do outro e pouco tempo olhando para a sua própria conduta, né? Assim, ela julga severamente a atitude do outro, ela não se julga com a mesma severidade, ela encontra argumentos para se justificar o tempo todo, mas ela não justifica a atitude do outro com os mesmos argumentos, assim, sabe? Eu acho que tem um olhar que também, quando a gente fala isso, olha, a gente espera o melhor, eu acho que a gente precisa entender que talvez nem a gente consiga oferecer o melhor. Então, vamos trabalhar com as nossas deficiências todas, sabe? Que são reais, assim. Eu mesma me sinto tão incapaz para tantas coisas e talvez cada vez mais incapaz, assim, com mais autocrítica. E eu queria ser menos, na verdade. Eu queria, essa altura da vida, estar mais... Pô, Diana... Tá tudo bem, amiga. Eu às vezes falo comigo mesmo assim, amiga, calma. Diana, o oposto também acontece, de você acreditar que você tem atitudes, né, maravilhosas, que você não faria aquilo, e de você medir o outro pela sua própria régua e não Mas olhar. será que você não faria aquilo? Será que você não faria aquilo? Também, mas mesmo se você não fizesse, entender que o outro é outra pessoa e que ele Mas é porque a gente, consegue. eu acho que nós mesmos não somos capazes muitas vezes, entende? Sim. Então, talvez a gente tenha que focar mais nas nossas atitudes, quanto mais fortalecido você tiver dentro da sua conduta, você lida melhor com a conduta do outro, entende? Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas elas reagem na verdade, o erro vai acontecendo sempre numa reação, sabe? Mas se você não estiver preocupado com essa reação, você estiver indo só no que você acha que é o certo, que você acredita que para você é importante, ou que você é capaz de fazer, o outro deixa de ter essa importância toda para esse contexto. Porque aí ele pode não entregar o filho no dia, e isso não vai fazer com que você não entregue o filho no seu dia. Entendeu? Ele pode não autorizar a sua viagem, mas isso não precisa fazer com que você também não autorize a viagem dele. Ele pode não pagar pela excursão, isso não quer dizer que você não vai lá e não vai pagar pela excursão. E ter essa certeza de que a sua conduta ela é soberana, sabe? Ou ela deve ter mais importância nesse contexto, porque não dá para esperar tanto do outro e não dá para esperar tanto da gente, mas se a gente conseguir, tá ótimo, porque aí o outro... Diana, eu vou te interromper, mas isso é válido não só para casal, isso é válido para qualquer parceria humana. Pois é. Muito importante isso que você está trazendo. Muito forte. É aquela frase, o
certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Exatamente. E acho Mas que o nosso olhar, ele é um olhar que muitas vezes, por essa cultura, pela questão social mesmo, ele tem essa expectativa tão grande, assim, ele está sempre olhando para esse outro dessa forma, né? E a gente não faz esse olhar comumente para dentro, assim, com essa severidade, com essa exigência, com essa demanda. E isso acaba que prejudica muito, como a Mônica falou, assim, não é só numa relação de divórcio, é em todas as nossas relações, né? Assim, e a gente com a gente mesmo, tá? A gente com a gente mesmo, mas a gente tem que estar ligado nisso, a gente tem que estar prestando atenção. Por isso que eu falo, às vezes eu queria ser mais suave comigo mesma, sabe? Porque é isso, eu vou tratando das minhas questões, assim, das minhas incapacidades, mas eu sei que isso é um movimento importante, porque ajuda nas outras relações que a gente constrói e nos permite, assim, sabe? Também é um carinho de alguma forma, né? Assim, vamos com calma. Nos profissionais que têm essa pegada, né, que a gente está oferecendo aqui, que a gente está buscando, que a gente busca para a gente, que são facilitadores desse momento, que é tão difícil, né, trazendo exatamente um ambiente de humildade, de generosidade, de cuidado, porque é um momento extremamente difícil, é um momento que o pior da gente aparece, que o pior do outro aparece e a gente tem que olhar para o outro e saber que o que a Mônica falou, né? Na hora que a gente pensa que não foi só aquilo, que teve coisa boa, é só para a gente lembrar que o que está aí na nossa frente agora é o pior, que já teve coisa boa. Gente, olha só, isso aí não é a pessoa, e só a pessoa. Isso aí é o pior dela, nesse pior momento, nesse momento que está ruim. Vamos com calma, né? Então, isso que você falou agora me lembrou muito. E nas negociações eu trago muito isso para a mesa, né? Essa humildade e generosidade na hora de olhar e trazer um olhar de proteção mesmo para aquela conversa, onde as pessoas têm o direito de errar, não reage imediatamente. Deixa que a pessoa vai errar. E você também vai ter o direito de errar e vão pedir a outra pessoa para desculpar. Opa, errei. Desculpa, deixa eu voltar atrás aqui um minuto? Posso? Realmente eu errei, deixei na hora errada a criança. Não deixei a criança, né? Sei lá, coisas absurdas acontecem, né? Eu me lembro uma vez que eu ouvi, nossa, você está abandonando o seu filho, porque eu estava deixando o filho um dia a mais com o pai. Eu disse assim, isso eu conversando com o pai. Eu disse assim, não estou abandonando meu filho. Eu estou deixando meu filho um dia a mais com o pai. Se o meu filho não está comigo, quem melhor para estar com meu filho do que o pai? Aí o pai olhou para mim, tem razão, tem toda razão. Então, essas coisas a gente vai ajustando no meio do caminho, mas a raiva de mim de eu não estar indo buscar na hora certa era enorme. Então, eu entendo a Mônica, ajusta-se, é a mesma coisa que a gente está falando, eu acho que de perspectivas diferentes. Uma é uma expectativa e a outra é uma realidade. Então, assim, vamos ajustar a expectativa à realidade, porque a gente consegue, com um ambiente cuidadoso, a gente consegue exatamente juntar essas duas coisas. É a minha impressão, pelo menos ouvindo todo mundo aqui. Eu acho com esses facilitadores, né? Com essas pessoas facilitadoras ali. Porque tem um detalhe também que é nessa hora que é a hora do fim, né? Que é a hora do que você olha e de repente você não enxerga nada, você conseguir de repente olhar para a parte boa. O que eu acho que a pessoa muitas vezes ela é como se nada tivesse sido bom, assim, ela desmerece, assim, nada era verdade, nada na verdade representou tudo aquilo. Então, é muito difícil você buscar ou você propor que esse olhar pegue. Poxa, mas e toda a história? Nessa hora, a pessoa normalmente ela está invalidando toda a história dela. Porque senão ela não consegue tomar aquela decisão. Esse é o desafio, entendeu? Esse é o desafio. Mas é difícil também que ela acredite, Mônica, que, cara, aquela história
ela foi de etapas, ela foi de fases, ela fez sentido, ela não fez sentido, ela foi difícil, ela foi vitoriosa, ela foi muitas coisas ao longo desse percurso. Só que quando ela termina, e aí esse fim, ele muitas vezes representa um nada para trás. É claro que a gente sabe, e essas pessoas vão saber daqui a pouco, né, fazer essa conta e olhar de novo para essa história com saudade, com uma música. Depois, né? Depois ela acessa todos os percursos. Mas no momento da destruição ali, né, que ela está vivenciando aquela sensação de ruptura, ela tende a invalidar todo o resto. Então, eu acho que a gente a gente tem que promover talvez promover esse olhar seja exigir muito, sabe? Eu acho que a gente sabe que isso vai acontecer, mas eu não sei em que momento isso acontece. Eu escrevi num livro com vários colaboradores um capítulo sobre... o título do capítulo é Perdidos e Achados, né? E o subtítulo é A Morte e a Ressurreição da Família. E uma das frases que eu me lembro, até que é de uma colega da Isa, que é o Isa Kessner, que é: divórcio é uma morte em plena vida. E quando a gente tem uma morte, a gente vive um luto. E a gente vive um luto de alguém que a gente foi naquela relação. Na verdade, claro que a gente está sentindo falta da pessoa, mas a gente sente uma falta da gente, da pessoa que a gente foi, que a gente só era com aquela pessoa. Então, se a gente conseguir, com a nossa habilidade, com um espaço de acolhimento, trabalhando com esses casais que estão vivendo esse processo, que eles consigam resgatar uma parte dessa história, porque essa história é uma parte deles. Foram os pais que eles foram os pais, o casal que eles se conectaram, foi a história que eles construíram, foi o patrimônio que eles juntaram, e que isso vai ser carregado por eles se eles não destruírem na Guerra dos Roses da vida, né? Eles vão ter aquele patrimônio relacional, emocional, e principalmente se houverem filhos, que são os casos dos divórcios mais dramáticos, porque os outros se separam. Os filhos é que, de alguma maneira, muitas vezes traz uma dramaticidade maior e uma concretude maior de um projeto que fechou. É entender que se está se transformando, mas que aqueles dois adultos têm direito a serem felizes como indivíduos. Eles não têm que ficar presos numa função parental ou conjugal até que a morte nos separe, mas que isso pode ser feito desatando o nó e não arrebentando a corda, que eu acho que é o que a gente está falando aqui desde o início. Agora, eu estou curiosa porque eu não vi nenhuma pergunta. Eu vi muita gente entrando hoje, mais do que o normal, me pareceu. Assim, acho que a presença da Diana motivou aqui muita gente, né? Acho super grata a você, Diana, mas assim, Eu não que sei agradeço o convite. Eu sempre adoro estar aqui com vocês nesse bate-papo. Alguém fez uma pergunta sobre o livro que a Diana mencionou. Eu respondi. O livro se chama Preso. É isso, Diana? Presos, do Oliver Jeffers. É um livro infantil, mas serve para todos os adultos. Eu acho que é sobre esse livro que estavam perguntando. Então, quem quiser fazer pergunta, gente, a gente ainda tem uns 8 minutinhos aqui, façam. Quem quiser fazer algum comentário, perguntar sobre a degustação do Bom Divórcio, sobre o webinar que vai ser na segunda-feira. Enquanto vocês não perguntam, eu lembrei de um poema do Luiz Fernando Veríssimo que se chama Versões de Mim. Não sei se vocês já leram. E ele fala, é muito engraçado que em algum momento a Jana estava falando, né, de versões, o que foi, o que não foi, e ele fala exatamente sobre isso. Ele está num bar e chega uma pessoa que é ele,
e ele fala assim, putz, se eu tivesse entrado pro Botafogo, feito aquele gol, de repente eu teria sido um campeão. Aí o cara do lado, que é a versão dele, fala assim, não, mas eu perdi o gol e foi uma derrota, saí vaiado do time e fui embora. Aí depois tem a outra versão dele, se eu tivesse ido feito aquele concurso público, ele, nossa, eu fiz e eu fiquei trabalhando a vida inteira no INSS infeliz. Então, é isso, né? Essas versões que a gente, se eu tiver, né, que você estava falando no jurídico, se eu tivesse feito dessa forma e dessa forma, e a gente fica sempre num achismo e sempre, enfim, e às vezes as coisas acontecem do jeito que elas têm que ser, com o que você pode fazer naquele momento. Eu acho que também a gente tem que ter uma autocompaixão era o que era possível para mim naquele momento. Só que a gente tem que estar sempre pensando em evoluir, né? Sempre melhorar. E eu acho que o que a gente traz aqui, né, com o Bom Divórcio, com o seu livro, e que a Bebel estava falando da questão da prevenção, é tentar se prevenir para estar sempre tentando evoluir, porque mesmo assim a gente vai estar errando e fazendo coisas que depois lá na frente fala assim, nossa, podia ter feito diferente, né? Podia ter essa outra versão de mim, mas às vezes é o que é possível fazer naquele momento. Eu acho que eu gostei muito dessa ideia que a Mônica trouxe, que eu acho que é importantíssima, que é da questão geracional, né? Eu acho que a gente trabalha hoje, mas a gente está afetando gerações. Eu sou filha de divórcio e certamente meu divórcio foi completamente diferente pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi, né? E eu acho que nossos filhos são impactados pelo que a gente vive e como a gente reage, né? Que a gente fala, né? Como a gente lida com os conflitos, a gente ensina nossos filhos e as pessoas que estão à nossa volta, às vezes até, como elas podem lidar com o conflito também. Às vezes até amigos aprendem com a gente, né? Eu aprendo muito com os meus amigos. Então, você está eu acho falando que uma coisa super importante. O divórcio dos meus pais foi dramático. Eu vivi um divórcio de livro, né? E eu também. eu tenho 3 filhos e 2 são divorciados e recasados. E, nossa, não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver a relação com os ex-cônjuges, a relação dos filhos, a relação dos irmãos de um casamento e outro. Nossa, mas não tem nada a ver. Parece que eu saí de Marte e fui para Saturno, sabe? Mas É a gente surreal. para isso ser diferente, né? Eles fizeram esforço, certamente, também, né? De alguma maneira, Eu eles... acho que a gente, como filhos, a gente passou um outro modelo, uma outra lente. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui de graça. A gente tem que ter uma gratidão também às gerações que vieram antes da gente, que viveram dores, que estão libertando a gente de viver as mesmas dores. Então, acho que eu acho que é um ponto importante para a gente não esquecer. Eu estou preocupada que a minha bateria, eu estou deixando ela carregada, mas se eu cair é porque alguma coisa deu errado aqui. Bom, eu acho que a gente já vai ter que, né, terminar. Só faltam 2 minutinhos. Então, quem quiser falar as últimas Não, palavras. eu queria super agradecer a Diana, sempre no meu coração, na minha cabeça, no meu corpo, na minha alma, que assim foi um encontro que a vida nos colocou há 10 anos atrás e que, mesmo que a gente não conviva como a gente gostaria de conviver, as nossas almas se encontram em algum momento desse cosmos aqui sempre. Então, super bem-vinda e super grata a sua presença aqui, Diana. Obrigada, eu adorei o convite. Acho que esse trabalho de vocês é incrível. E fico feliz de poder participar, de ser lembrada, de servir de inspiração. Com certeza. Do livro tá repercutindo e a gente continuar nessa luta que vai ser a nossa luta, acho que para sempre. E é uma luta muito boa de brigar, porque vai dando certo. Vai dando certo, vai clareando, vai acalmando. Aliás, é uma coisa que eu aprendi a brigar com você. Brigar uma briga que vale a pena, uma briga amorosa, uma briga corajosa.
Eu acho que é isso que você me ensinou. Ai, que bom. Eu fico feliz, fico emocionada até de ouvir. E eu acho que é isso, eu acho que a gente sabe o valor da família, né? Assim, o que uma família representa nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então, por isso que eu acho que essa briga é bonita, porque é para preservar isso, é para a gente tirar o melhor disso, é para a gente tirar o melhor da gente nesse contexto. E é isso, e vamos continuar, ainda faremos muitas. Vira e mexe, é o que você falou, vira e mexe a gente se encontra. E parabéns, meninas, estou torcendo aí, vai dar tudo certo, vamos em frente. Só para a gente finalizar. Sim, a Constância falou, vocês arrasaram no módulo demo do curso, meninas. Super profissionais, sérias e competentes. Gente, lá na nossa bio tem o link para vocês se inscreverem com a demo do nosso curso, tá lá, é gratuita, aproveitem. E o Metro Polomagali, como viver o luto sabendo das dores, mas tentando tornar mais leve. Isso eu acho que está no nosso primeiro módulo, não sei, eu falei sobre o luto. Gente, vai estar no curso, então vejam, tá bom? Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.